aqui, o gráfico tá ficando bem legal, bem bacana. Ele tá mostrando aqui, ó, 3 meses que eu tenho, que eu coloquei de dados, tá? A API, ela retorna geralmente 4 meses, mas como eu não tenho mais meses, então é isso que tá falando. E ficou aqui, tem o title, tem aqui algumas opções. Isso daqui é Apex Chart, tá? Então vamos ver como é que funciona esse gráfico. Fala galera, seja muito bem-vindo. Marcos que está aqui com vocês. E hoje o que a gente vai fazer? Vou fazer um overview no código, tá? Esse código aqui está rodando em React utilizando o Next, tá? Essa biblioteca, ela não tem server-side render, então tem algumas coisinhas que quando você usa o Next, você precisa fazer, porque o Next, por padrão, ele tenta criar os componentes no servidor antes de mandar e depois fazer toda a hidratação do código. Ela não tem isso. Ele faz isso sempre no navegador. Se você usar só com React, lá, tá buildando só com React, a primeira parte do código vai ser simples, você vai conseguir fazer e não vai ter problemas algum, ele não vai ter nenhum erro. Mas se você começar a ter erro, por exemplo, ele vai falar que o window is not defined. O que ele está dizendo? Que o Apex, né, ele vai tentar buscar o objeto window, coisa interna dele, mas ele não vai achar porque isso está tentando acontecer no servidor. Então bora lá, vamos ver o que está acontecendo aqui com o código, tá? Aqui o servidor está rodando, só que eu estou em modo de desenvolvimento, então ele pode ser que o meu aplicativo fique um pouquinho mais devagar, tá? Porque ele tem que, toda vez que eu troco de tela ou navego, ele faz a build desse código, tá? Já em modo de produção, isso não vai acontecer. Então eu já abri aqui o meu VS Code e vamos aqui para o código. Eu criei o quê? Aqui do lado do projeto. Então dentro de admin, tá? Dentro de admin aqui, só para vocês ficarem bacaninha aqui entender. O que tem aqui? Eu criei uma pastinha de chart e um componente chart view, porque eu já tenho que importar chart de dentro do Apex, tá? E aqui no React eu estava utilizando o UseEffect para fazer uns testes, tá? Não é necessário utilizar porque o nossa props que está vindo aqui, ó, ela já é um state. Então quando eu sofrer atualização nela, vai sofrer aqui dentro do meu componente também. Então não vai precisar. Então aqui é o meu chart view, ok? E o que a gente tem que fazer aqui? O que requer, né? Como eu estou fazendo aqui, ó, eu estou importando o componente React específico, significa que o Apex ele tem uma biblioteca para React muito mais fácil do que a gente tentar implementar isso na mão, beleza? Então antes de eu seguir para o código aqui, para vocês virem entendendo o que tem aqui, vamos mostrar aqui na documentação para vocês, tá? Vamos vir para cá, eu vou vir para o início da documentação. Quando você chegar nessa carinha aqui, você consegue vir aqui, ó, em Explorer Demos, tá? Antes de você ir para Docs, e você vai ver o que ele tem de demo, ó. Que você já sabe que tem o React, Vue, Angular e o próprio JavaScript, muito simples de utilizar. Você vem para o React, e aqui tem os gráficos que você vai conseguir utilizar, tá? Ele tem até uma dashboard se você quiser aqui, ok? Vou dar um go with aqui. Então vamos lá para Docs, que eu vou ajudar vocês a encontrar a informação. Ele está na parte de instalação, mas a gente não vai instalar desse jeito. Para instalar desse jeito aqui, só se você fosse usar somente JavaScript puro, ok? A gente vai ver aqui Integrations, que é Angular, React, Vue, React, tá? Vai rodar essa linha de comando, aqui ele pede, ó, daí o Apex simples e o React Apex. Roda essa linha e ele vai fazer a instalação. Se quiser puxar de uma CDN, fica à vontade, tá? Mas como a gente vai usar componente, é melhor que a gente tenha no projeto. Aqui está a prop, né? O componente, ele precisa receber um type, uma séries. O type nada mais é que o tipo de gráfico, formato string. As séries nada mais é que as séries que vai ter no seu gráfico ali. Então, por exemplo, você já vai entender melhor o que é as séries, mas é a linha de pensamento nos dados, né? Então, por exemplo, você vai ter, no nosso caso financeiro, eu vou ter os meses, que é os dados referentes aos meses, e vai ter aquela linha de, por exemplo, de despesa e receita. Essa linha de despesa e receita são as séries, tá? Então, série da despesa e série da receita. Um tamanho, tá? Um tamanho. O default dele é 100%, o height dele é alto. Se você colocar um height, ele vai respeitar a altura.
Se você não colocar o width, ele vai dar 100%, daí você pode colocar uma div ao redor para determinar o tamanho que você quer. E o options, que é um objeto. Beleza. Então aqui a gente tem, ó, uma implementação de exemplo que está utilizando aqui classe. A gente não vai utilizar classe no nosso projeto, então a gente tem que dar uma adaptada, porque a gente não vai utilizar nesse formato, a gente já vai utilizar funcional como o React vem sendo utilizado, tá? Aqui embaixo, mais um exemplo. Então, o que a gente precisa para o nosso código? Importar esse cara aqui, ó, import chart from React Apex chart, e colocar essas informações aqui. Essa informação de options, você pode criar um objeto até aqui, uma constante, const options igual a esse objeto. O series, ele é um array, como estava dizendo lá, então pode criar um objeto series. E a informação é isso daqui, ó, o eixo X. Se você tivesse mais eixos, é aqui que você ia colocar. E as séries para cada eixo, tá? Aqui estão os componentes chart, ó. O resto aqui é uma div aqui que está dele aqui, dependendo do que você está usando de CSS. Se você estiver usando Tailwind como eu, você pode ter uma div englobando com algumas coisas. Ok? Eu acho que essa parte ficou bem legal, bem entendida. Ele é muito fácil de você achar as informações aqui. O options dele também é muito fácil, tá? Vamos aqui agora para o VS Code, vai ficar mais simples. Então, o que eu estou fazendo? Estou importando o código, lá o Apex Chart, o React Apex. Não precisa importar o Apex Chart, tá? A gente vai... O próprio componente aqui já vai fazer isso. Então, eu criei um Chart View, meu componente principal que eu estou mandando para minha home lá. E eu fiz aqui, ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês, uma constante de options e uma constante de séries, tá? E eu não precisei fazer essa variável no formato de state. Por quê? Ele vai carregar com as informações aqui. Eu precisei só fazer uma pequena validação aqui, tá? Se existir isso daqui, ele pega a informação. Se não existir, ele deixa um objeto aqui, no caso do eixo X, porque é o que ele pede para essa categoria, ele quer um objeto. E aqui no series é um array. Tá, cliquei aí, eu deixei um array vazio caso não tenha os dados. Por que eu fiz essa validação e eu não criei aqui, nesse caso, um state de options para alterar com useEffect? Porque a minha props aqui desse componente, ele já é isso. Ele já é um state lá dentro, tá, da página principal, aqui do page principal aqui, ó. Se eu rodar esse código aqui, vamos achar aqui. Vou aproveitar e apagar esse cara aqui, ó. Eu já tenho um state aqui, ó, chart data, que por padrão joga como nulo para mim, e isso facilita a minha vida, tá? Ele joga como nulo aqui, tá? Então eu posso até fazer uma validaçãozinha aqui, se for nulo eu retorno nada. Então quando ele carregar, como aqui ele vai ser falso, então ele pula e carrega isso daqui. Carrega essa informação, tá? Aí aqui embaixo eu tenho uma div com o nosso CSS do Tailwind e o nosso próprio componente. Esse componente está acontecendo aqui, o options, ó, eu carrego o options que eu fiz ali em cima, o series, eu carrego o series, o type é o gráfico de área, que eu gosto mais dele, e a altura, tá? A altura eu determinei, porque se você não determinar a altura, no meu caso, no meu aplicativo aqui, como a tela tá grande assim, ele vai crescer bastante, tá? A altura, conforme você vai esticando a tela. Então eu quero que ele não cresça, eu quero que ele fique nesse tamanho ali, certo? Fora isso, ele já vai renderizar o gráfico para você, tá? Esse aqui é o ponto-chave se você estiver utilizando só React. Se você não estiver utilizando só React nesse caso, aí você precisa fazer algo a mais no Next, porque por baixo dos panos, o chart, o Apex chart, ele vai buscar o objeto window depois. Esse problema você não vai ver no desenvolvimento. Você vai ver no momento de compilar, tá? Muito provavelmente é na hora que você for compilar. Eu sempre compilo o aplicativo para ver se está tudo certo, porque o lint já vai me falar as coisas e assim por diante, antes de eu mandar para a hospedagem. Então, o que eu fiz para resolver isso? Como esse componente aqui, eu até coloquei a diretiva que é o useClient, mas ela não resolveu a situação, tá? Porque quando a gente não tem essa diretiva, isso falando de Next, a versão
13 que tem um diretório app, que eu estou utilizando o diretório app, tá? Se você tiver no diretório pages, essa diretiva não existe. Fora isso, aqui eu não faço mais nada nesse componente, então estou exportando ele lá, tá? Eu só vou deixar ele salvo aqui, porque eu estava fazendo testes, ele vai até mudar as coisas aqui para mim, mas não tem problema, ok? Vamos ver o que eu precisei fazer, então, para que ele renderizasse e depois compilasse direitinho, tá? Para importar esse componente do chart que está aqui lá na minha página principal, eu precisei usar o Dynamic do Next. Esse cara aqui, ó, import Dynamic, Next Dynamic, tá? Precisei fazer esse tipo de importação, então você chama ele numa constante, coloca aqui o componente numa constante, que é como eu estou usando aqui, chama o Dynamic aqui, ele é uma função, você pode colocar uma função anônima ali dentro dele, eu coloquei Mirror Function porque já dá o return, e no return você dá um import do componente que você criou, aqui ó, o chart view que eu criei lá dentro de tudo, tá? Do diretório app. E eu dou aqui um vírgula, ele aceita, o Dynamic ele aceita o segundo parâmetro e é um objeto, e eu digo para ele, ó, SSR é falso, então não tenta fazer isso no servidor. Como é desse jeito, importando esse componente, ele vai só renderizar ele no cliente e isso vai evitar o erro na hora de compilar o seu aplicativo, tá? Se você estiver tentando, vai fazer testes aí, você vai ver que se você usar o Next, vai ter esse problema. Mas se você usar só React, vamos supor que você inicializou o React lá com o Vite, que é o que a gente tem no momento, né? Só o primeiro passo que eu fiz aqui com você, ó. Se quiser dar uma pausa aqui nesse vídeo. Eu não vou deixar esse código aqui porque o código está dentro desse aplicativo. E esse é um aplicativo privado. Dá uma pausa e isso que você pode ver e implementar do jeito que você quiser, tá? Agora, chamei aqui ele, aqui embaixo. O chart, ele tá... Eu estou usando ele bem aqui embaixo. Para procurar ele aqui. Chart view. Chart view. Esqueci o T. Ele não vai achar de jeito nenhum, né? Vamos para baixo. No 3. Aqui é o componente. E aqui, ó, o chart data próprio, que é onde eu estou passando. Eu estou fazendo a requisição aqui no page e estou passando para ele todos os dados lá. Como isso daqui já é um state, eu não preciso fazer lá, porque o state, quando muda, ele vai renderizar, ele vai fazer isso em cadeia com os seus componentes filhos. Beleza, galera? Então, é assim que você pode implementar. Só que agora, tem algumas coisinhas para a gente fazer. Quer ver? Eu vou dar um reload aqui, deixa ele carregar. Não... Se ele carregar aqui, ele vai carregar. Ó, tem algumas coisas que eu quero fazer, que eu vou fazer aqui com vocês. Eu quero que as receitas aqui tá em verde, beleza, tranquila, e as despesas também. As despesas estão azul. Eu vou trocar aqui, ó. Eu quero que a receita seja primeiro, o meu eixo primeiro, tá? Isso daqui é a série, tá? Então vamos vir lá no nosso chart. Eu vou deixar salvo isso daqui. Vim aqui no chart, componente. Eu vou jogar os despesas, as receitas no nosso código aqui dentro de séries para cima. Isso aqui tem que ir para baixo para ele fechar o array. Eu subi com ele, não precisava. Salvei aqui, ele vai dar build lá para mim. Ó, já carregou aqui, ó. Então receitas ele mudou para azul e despesas ele mandou para verde. Isso daqui é uma cor padrão, tá? Então vamos mudar essa cor. Eu quero que despesas seja vermelho e receitas seja verde, beleza? Então vamos lá. Vamos procurar aqui no Apex, aqui dentro, ó. Aqui dentro onde é que a gente vai procurar? No Options, tá? No Options tem ali a referência. Ó, de cara já tem aqui o Colors, então deve ser esse cara. Vamos utilizar esse cara aqui. Vamos dar uma olhadinha. Já sabemos que ele quer o Colors é um array. Então aqui tem 3, 4, 5 itens nesse array. Ele está dizendo aqui que é para usar... basicamente, a nota que ele tá... Ó, eu posso usar hexadecimal, RGB, RGBA. Tá? Eu posso colocar uma função para alguma condição, caso precise. E aqui na nota, ele está falando que o meu array tem que ser de acordo com a quantidade que eu tenho de séries.
Então é isso. Então vamos colocar aqui no Options, aqui embaixo, um Colors. É Colors com S ele tá, é um array. Então a gente precisa colocar duas cores aqui. Vamos pegar umas cores legais aqui. Vamos abrir aqui o nosso Dev, o nosso Palette. Vou pegar cores aqui, bacana pegar as cores aqui mesmo. E eu vou pegar o verde, esse verde. Volto para cá. O nosso primeiro item da nossa série é receitas, então é verde. Aí pega aqui outra cor agora, vamos pegar um vermelho. Esse vermelho aqui mesmo. Joga para cá. Então temos aqui o hexadecimal. Salvei, vamos ver como é que ele se comporta já aqui. Ó, já alterou pra gente, já ficou legal, já ficou bacana, tá? Se eu vim para carteira, deixa ele vai fazer build aqui, então, na hora que eu navego entre as situações. Então ele demora um pouquinho para navegar, tá? Quando ele fica parado assim, ele não pega do cache. Volto para home. Ali, ó, carregou. Bacana. Se eu mudar aqui para crédito, só tem um dado em crédito. Vou mudar aqui, isso aqui muda a carteira, tá, gente? Se eu mudar aqui para crédito, não tinha nada. Se eu vou deixar para carteira, beleza, ele carrega aqui padrãozinho do jeito que eu queria. Então, se eu clicar aqui em despesas, ele deixa só receita para mim ter um parâmetro. Se eu clicar em receitas, ele apaga tudo, volto para despesa, ó, clicar aqui no nominho, tá? Ele tem essa função, ó. Daí ele trabalha com o valor de acordo. Vou deixar todas as séries. Aqui no cantinho, eu tenho um download SVG, um download PNG, um download CSV que você pode abrir no Excel, caso você tenha dados e que você queira fazer algum outro tipo de comparativo. Pode fazer. Tem um zoom. O zoom aqui não é tão legal, mas se tivesse um gráfico muito cheio de coisa, você poderia fazer uma análise de algum ponto, tipo selecionar assim, ó. Ah, quero selecionar esse trecho aqui, essa interseção. Tá ali, tá? Aí você clica na home e ele volta, ó. Quero selecionar só esse canto aqui. Ó, ele vai para lá. Como tem poucos dados, isso não faz muita diferença, tá? O que mais que eu quero? Eu quero colocar um type aqui no meu gráfico para ficar legal, para ficar bacana. Vamos lá para o Apex. E vamos ver o que a gente tem aqui, galera. Vamos ver aqui. Tem um type aqui, ó. Ó, é um objeto com algumas coisas. Então vamos pegar isso daqui. Vai vir em options, vírgula tá ali. Então joga ele aqui para baixo. No undefined. Aqui a gente vai colocar assim, ó. Receitas por despesas, tá? Aqui vai ser center. Vamos deixar assim. O margem 10. Esse margem não precisa, porque ele não está no left. O offset, então, o posicionamento dele, né? Então vamos mexer no Y. Não no Y. Não, vamos carregar para ver como é que ele fica. Float não precisa. A estilização. Eu vou aumentar isso daqui para 20 pixels, tá? Font right bold, font family indefined. O color. Vamos deixar essa cor aí. Vamos ver o que ele vai carregar para mim aqui. Ó, tá lá, receitas e despesas. Tá bacana, é do jeito que eu queria, só que tá muito colado lá em cima. Vamos voltar para cá, o offset no Y aqui, ó. Vamos colocar 40 aqui. Testar isso aqui. Vamos esperar ele buildar. Desceu demais, gente. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui 20. Tá? Vamos ver como é que ele vai mostrar. Agora ficou bacana, ó. Receitas e despesas está lá em cima e a cor também tá legal. Então o nosso gráfico tá bacana, ficou legal. Se você curtiu entender como é que funciona aqui o Apex Chart, deixa o like aqui, compartilha com a galera e não se esquece de se inscrever aqui comigo. Você ajuda muito esse canal, contribui aqui para trazer mais conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, galera.